Na história do paranormal, poucos casos foram tão exaustivamente documentados, tão publicamente debatidos e tão intrinsecamente aterrorizantes como a assombração que tomou conta de uma modesta casa geminada no norte de Londres. Em agosto de 1977, na Green Street, número 284, no bairro de Enfield, a vida da família Hodgson seria virada do avesso por uma força invisível, violenta e aparentemente senciente. Peggy Hodgson, uma mãe solteira a criar os seus 4 filhos, Janet, de 11 anos, Margaret, de 13, Johnny, de 10 e Billy, de 7, veria o seu lar transformar-se num palco para um espetáculo de horror sobrenatural. O que começou com o som de móveis a arrastar-se, evoluiria para um dos casos de poltergeist mais violentos e controversos já registrados. Um cerco que durou mais de um ano e atraiu a atenção da imprensa, da igreja e dos mais proeminentes investigadores paranormais do mundo. Esta não é apenas uma história de uma casa assombrada. É o registro clínico de uma infestação, um mergulho profundo nas fitas, nas fotografias e nos testemunhos que tentaram capturar a natureza de um mal que parecia ter escolhido uma menina de 11 anos como o seu porta-voz. A noite de 30 de agosto de 1977 começou como qualquer outra. Peggy Hodgson colocou seus filhos na cama. Pouco depois, Janet e Johnny queixaram-se de que suas camas estavam a abanar violentamente. Peggy, pensando que eram apenas brincadeiras de crianças, repreendeu-os. Na noite seguinte, o fenômeno repetiu-se, mas desta vez com uma escalada sinistra. Por volta das 21h30, Peggy ouviu um som de arrastar vindo do quarto das meninas. Ao entrar, viu uma pesada cômoda de gavetas a deslizar pelo chão, afastando-se da parede por conta própria. Ela empurrou o móvel de volta para o lugar, apenas para vê-lo deslizar novamente, desta vez bloqueando a porta. Aterrorizada, ela gritou por ajuda. Os vizinhos, Vic e Peggy Nottingham, entraram na casa e, céticos, começaram a inspecionar. Foi então que eles próprios ouviram as batidas. Um som rítmico de toque, 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 que parecia vir das paredes, do chão, do teto, movendo-se pela casa como se algo estivesse viajando dentro da sua estrutura. Não havia explicação lógica. Vic Nottingham, um homem corpulento e pragmático, diria mais tarde que o som era tão real e inexplicável que lhe gelou o sangue. Foi ele quem ligou para a polícia. A agente Carolyn Hips foi a primeira a chegar ao local. E ela se tornaria a primeira testemunha oficial e imparcial do caso. Enquanto estava na sala de estar, a agente Hips viu uma cadeira de vime levantar-se do chão e deslizar cerca de 1 metro sem que ninguém a tocasse. A sua declaração oficial, assinada, dizia: "Eu verifiquei a cadeira, não encontrei fios escondidos e não consegui determinar a causa do movimento." A assombração era real e estava apenas a começar. Com a polícia incapaz de ajudar, o caso atraiu a atenção da imprensa e, crucialmente, da Sociedade de Pesquisa Psíquica, SPR, uma organização dedicada à investigação científica de fenômenos paranormais. O investigador Maurice Grosse foi designado para o caso. Grosse, um inventor de sucesso, tinha um interesse pessoal e trágico no paranormal. A sua própria filha, coincidentemente também chamada Janet, havia morrido num acidente de moto no ano anterior, e ele procurava provas da sobrevivência da alma. Ao chegar à casa de Enfield, ele foi recebido por um pandemônio.
Mármores e peças de Lego eram atirados pela casa aparentemente do nada. Gavetas abriam-se e fechavam-se com violência. E as batidas rítmicas, eram constantes. Gross, juntamente com seu colega Guy Lyon Playfair, um escritor e investigador experiente, montaram uma base de operações na casa, equipados com gravadores de fita, câmeras e um desejo de documentar tudo. Eles rapidamente notaram que a atividade parecia centrar-se na jovem Janet. Era ela o alvo principal dos ataques físicos e, em breve, se tornaria o canal de comunicação da entidade. O fenômeno evoluiu de um poltergeist barulhento para algo muito mais pessoal e assustador. Uma noite, enquanto dormia, Janet foi violentamente arrancada de sua cama por uma força invisível e atirada pelo quarto. As famosas fotografias tiradas pelo fotojornalista Graham Morris, que capturam Janet a levitar no ar com o rosto contorcido em terror, tornaram-se o símbolo icônico do caso. Para os céticos, as fotos parecem mostrar uma menina a saltar da cama. Para as testemunhas, foi a prova de que uma força maligna estava atormentando uma criança. O ponto de virada do caso, o elemento que o elevou de uma assombração de poltergeist para um possível caso de possessão, foi o surgimento da voz. A entidade, que até então se comunicava através de batidas e violência, começou a falar. Mas não falava por si mesma, falava através de Janet. A voz da menina de 11 anos era substituída por um som gutural, rouco e incontestavelmente masculino e idoso. A voz era errática, por vezes falando em sussurros, outras vezes em gritos profanos. Quando Gross interrogou a voz, identificou-se. "Meu nome é Bill", rosnou ela através de Janet. Após mais questionamentos, a história emergiu. A entidade afirmava ser Bill Wilkins, um homem que havia morrido naquela mesma casa, sentado numa poltrona no canto da sala de estar, anos antes. Ele disse que morreu de uma hemorragia e que depois ficou cego. "Eu morri naquela cadeira, naquele canto, e não posso descansar", disse a voz. A investigação de Groff confirmou mais tarde que um homem chamado Bill Wilkins havia de fato vivido e morrido naquela casa, e o seu filho confirmou os detalhes da sua morte. A voz de Bill, falando através de Janet, tornou-se a peça central do mistério. Foram gravadas horas de conversas, onde a entidade descrevia a sua vida, a sua morte e expressava uma raiva constante por ter o seu lar invadido. A voz era tão chocante que a BBC Radio fez uma reportagem especial sobre o caso, transmitindo as gravações para uma nação aterrorizada. Mas a voz também trouxe controvérsia. Céticos argumentavam que era apenas Janet a usar uma técnica de ventriloquismo. Vídeos pareciam mostrar a menina a tentar esconder a boca quando a voz falava. No entanto, especialistas em voz que analisaram as fitas afirmaram que a laringe de uma menina de 11 anos não deveria ser capaz de produzir sons tão baixos e guturais. A assombração de Enfield tornou-se um circo midiático, mas dentro da casa, o terror era real e escalava. Para além da voz de Bill, a entidade demonstrava uma inteligência sádica. Objetos não eram apenas atirados, eram apontados. Brinquedos pegavam fogo espontaneamente. As irmãs eram atiradas de suas camas noite após noite. A família vivia em um estádio de cerco, exausta e aterrorizada. Foi neste ponto que Ed e Lorraine Warren, os famosos demonólogos americanos, se envolveram no caso, embora a sua participação seja um ponto de discordância. Eles visitaram a casa e, ao contrário dos investigadores da SPR, que tratavam o caso como um poltergeist complexo,
os Warrens declararam imediatamente que a família estava sendo atormentada por uma entidade demoníaca. Lorraine Warren relatou ter visto uma figura sombria e encapuzada na casa e sentiu uma presença inumana que, segundo ela, estava manipulando os espíritos e se alimentando do medo da família. A sua conclusão foi que a casa precisava de um exorcismo. A diocese local, no entanto, foi extremamente relutante. Um padre foi enviado para visitar a casa e, após sua visita, declarou que, embora a casa fosse perturbada, não havia provas suficientes para um exorcismo formal. A família apenha entre a investigação científica da SPR e a certeza demonológica dos Warrens estava mais sozinha do que nunca. Eles realizaram suas próprias orações, mas cada tentativa